Oi, Ana, tudo bem? Tá me ouvindo e vendo bem? Oi, Milena. Oi, Carolina. Oi, Marinalva. Vou esperar uns 5 minutinhos pra gente começar. Oi, Kelly. Oi, Suzele. Que bom você por aqui. Bom, mulheres, acredito que todas vocês aqui são mães, né, que já estão aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre como equilibrar os papéis de mãe e de profissional. Eu acredito que é uma das questões, oi Renata, é uma das questões mais difíceis para a mulher, é a questão da maternidade e da carreira. Ainda mais no momento que nós vivemos hoje, da quarentena, em que muitas mulheres que às vezes tiveram que dividir aí o espaço da casa para ser mãe e para ser profissional. Então acredito que é uma equação muito complicada para todas as mulheres que são mães e que são profissionais. Oi, Paula. Então, eu acredito que é uma dialética que surgiu muito porque a mulher conseguiu um espaço dentro do mercado de trabalho, né? E isso é uma conquista que nós conseguimos, só que também vieram muitos desafios, porque os outros papéis não deixaram de existir, né? E esse contexto de conciliar maternidade com carreira tem a ver muito com sentido, às vezes para algumas com significado, com flexibilidade, e para outras pode estar relacionado com a questão de ter maior qualidade de vida e ter um tempo melhor com os filhos, né? Porque eu acredito que tem algumas que estão num contexto em que decidiram ser mãe, às vezes tiveram uma pausa para depois retornar para o mercado, e outras que decidiram manter os dois papéis ao mesmo tempo e tentar conciliar isso com qualidade de vida, enfim. Então esse pode ser o contexto das mães que estão aqui. Então, como eu falei no início, nós conquistamos um ambiente, né, conquistamos um espaço dentro do mercado de trabalho e isso gerou alguns desafios.
A nossa cultura, ela já tem sofrido algumas mudanças no que se refere ao papel do pai dentro desse processo da maternidade, né? Os pais hoje eles são mais participativos, mas ainda assim a mulher assume muitos papéis de esposa, de mãe, de profissional, de dona de casa ainda. Existem múltiplos papéis e eu vejo muito que as mulheres elas querem dar conta de tudo, né? Às vezes mesmo tendo uma rede de apoio, e talvez até uma rede de apoio consistente, ainda buscam dar conta de tudo. Oi Gislene, oi Marcelângela. Então, a gente precisa de avaliar realmente como que está esse contexto da mulher, né? Como que ela tem visto a sua rede de apoio, como ela é consistente para que ela não tenha sobrecarga. Porque existe essa dialética entre maternidade e carreira. E a gente tem que falar o seguinte, que a carreira para muitas mulheres, ela faz parte da identidade dela, aliás, para todo ser humano. O trabalho é uma das partes da formação da identidade do ser humano. Então é importante para muitas mulheres se sentir útil no que elas fazem. Se sentir viva, se sentir produtiva, se sentir independente. Por isso que às vezes a maternidade e a carreira, dentro do nosso contexto, da nossa cultura, se torna muito difícil, muito complicado, porque tem mulheres que às vezes querem querem ter uma ascensão profissional, querem crescer, querem se desenvolver e acreditam que a maternidade pode interromper isso, que às vezes pode atrapalhar. E é por isso que a gente vê hoje muitas mulheres tendo filhos mais tarde, porque elas ficam buscando essa ascensão, esse crescimento, para depois ter os filhos. Então, também essa questão da maturidade da mulher no mercado proporcionou isso. E também eu vejo muitas mulheres que se sentem culpadas pela ausência com os filhos e às vezes decidem ser somente mães. Né, um papel de mães, não desmerecendo, eu valido muito mulheres que se nutrem com esse papel exclusivamente, mas aí eu vejo também que elas percebem que não há harmonia e faz uma escolha, às vezes achando que uma mãe não pode ser uma profissional ou que uma profissional não pode ser mãe, e isso é uma crença limitante que as mulheres colocam, principalmente por nossa cultura, às vezes, pelos ensinamentos, pelos desafios, né, e por tantas dificuldades que surgem também a partir da maternidade. Então, assim, eu vejo que talvez a gente esteja perdendo grandes mulheres que são mães que podem ser profissionais ou de mulheres que podem ser mães, porque tem mulheres que escolhem não ser mães por conta das dificuldades e às vezes priorizam a carreira. E tem mães que decidem não ser profissionais e poderiam contribuir muito, tem um propósito às vezes muito bonito para contribuir para esse mundo e às vezes se impedem de fazer isso também. E eu falo aqui para vocês, por experiência própria, ser mãe e profissional não precisa ter uma anulação, tá? Os dois papéis, eles não se anulam, eles podem caminhar junto. Oi, Lu! Eles podem caminhar juntos, sim. E, inclusive, esses papéis, eles nutrem, eles podem nutrir e se complementar, né? Eu vou trazer um exemplo meu. Eu já não estava satisfeita no meu trabalho há algum tempo. Eu sou psicóloga de formação, mas eu comecei a desenvolver as minhas atividades dentro da área organizacional. Oi, Camila! Eu comecei a desenvolver as minhas atividades na área organizacional e tinha limitações para poder fazer a minha atuação. Trabalhei em algumas empresas e assim, mudava o endereço, mas as limitações eram as mesmas e isso me deprimia, né? Eu me sentia retida, enfim. Então, eu já tinha vontade de fazer uma transição de carreira, só que eu não tinha coragem para fazer isso. E em um determinado momento eu decidi ser mãe. E quando eu decidi ser mãe, essa vontade de fazer essa mudança se tornou maior. Porque o que eu comecei a pensar? Como que eu vou ficar em um lugar que não me brilha os olhos, não me motiva, eu vou ficar 10 horas por dia sem ver o meu filho?
né? Terceirizar a educação dele por uma coisa que não tem sentido nem significado para mim. E foi aí que a maternidade me impulsionou a fazer essa transição. Eu fiquei um ano acompanhando o desenvolvimento do meu filho. Foi muito bom, mas teve algumas questões de identidade que eu precisei de cuidar, de olhar de uma maneira diferente. E eu percebi com esse ano que o papel de mãe não era a única coisa que me nutria como ser humano. E aí eu resolvi retornar ao mercado de trabalho, mas com algo que tinha sentido para mim, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. É por isso que eu estou aqui com vocês, de trabalhar com mulheres, de trabalhar com mães, buscando o propósito, buscando leveza, buscando bem-estar. E aí, a partir do momento que toda essa movimentação de fazer essa mudança, de fazer algo que tinha a ver com o meu propósito, eu mergulhei em autoconhecimento, eu tive que buscar, né, uma descoberta de mim mesma, enfim, para poder realmente estar alinhado o que eu queria fazer com o meu propósito. E aí, quando eu comecei a engatilhar em todo esse processo de desenvolver mulheres, principalmente, isso me nutriu de uma maneira tão grande, me encheu tanto, que me tornou uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Então, o meu papel de profissional nessa nova roupagem, que já fazem 3 anos que eu estou dessa maneira, fez com que eu me tornasse melhor nos meus outros papéis. Então, potencializou, me nutriu de uma maneira diferente. E aí eu percebi que os papéis, eles não se anulam, eles podem se nutrir, porque eu não sou só a Carolina mãe, eu não sou só a Carolina profissional, eu não sou só a Carolina esposa, eles se complementam, e eles, assim, a positividade de um acaba interferindo para o melhor desenvolvimento do outro. Então eu sou o que eu sou a partir de todos os papéis que eu exerço, tá? E é isso que eu quero falar para vocês, que a gente não precisa anular, tá? Anular os papéis. Eles podem muito bem se potencializarem a partir dos aspectos positivos de nutrir de uma maneira diferente. Eu sei que a maternidade, ela realmente gera alguns desafios e são relevantes, e é preciso muitas vezes fazer um planejamento, ter uma rede de apoio, ter muito diálogo, principalmente com o parceiro, fazer muitos combinados, né? Mas eu acredito que o desafio maior é a gente anular a nossa identidade, mulher, nossa identidade, mãe, porque a gente não tem que anular a nossa identidade como profissional e nem a nossa identidade materna por questões que não têm sentido pra gente. Eu falo isso porque eu sei que muitas mães, às vezes, que estão em um modelo integral, e eu passei por isso, que às vezes quando você se torna mãe em tempo exclusivo, você acaba perdendo a sua identidade pelas necessidades, pelos cuidados que a criança despende da gente. E também eu percebo que tem muitas mulheres que às vezes estão trabalhando, são mães, mas também que não se identificam com aquilo que elas fazem. E o que nutre a gente é a gente se sentir útil, se sentir viva, se sentir ativa, né? Eu sei que a gente precisa realmente ver, né, sobre essa questão da identidade, o que faz sentido, o que tem significado. E as necessidades de cada uma são diferentes. Eu sei que tem mães que estão completas em serem somente mães. Eu sei que tem mães que conseguem exercer a maternidade trabalhando nos seus trabalhos, que tem sentido e significado. E eu sei que tem mães que às vezes são mães e que não vê nenhum significado, nenhum sentido, né, na vida, e também que tem profissionais que estão nesse mesmo formato. Até porque eu já trabalhei em empresas e eu tenho contato com mães, né, principalmente as minhas clientes, na grande maioria são mães também. E eu vejo que existem necessidades diferentes e é por isso que a gente precisa de trabalhar essa questão, às vezes, do desânimo, da desmotivação. Muitas vezes nós somos fazedoras de coisas, tá?
E aí, esses fazedoras de coisas, a gente se sente culpada, porque a gente fica muito no automático e a gente às vezes idealiza muito o modelo de mãe, comparando muito isso com outras pessoas, e às vezes a gente não sabe qual que é a vivência dessa pessoa, o que que ela está fazendo ou não, qual que é a jornada dela, quais que são as dores e os prazeres de ser quem ela é. E aí eu tenho 4 dicas para vocês que são mães profissionais ou são mães e querem se tornar profissionais ou são profissionais e querem se tornar mães, porque pode ter isso também. Existem 4 pontos que são fundamentais para você ter o equilíbrio necessário entre esses papéis de mãe, de profissional, tá? E também nos outros papéis que você exerce, de esposa, de mulher, de filha, de irmã. E a primeira delas se chama respeito. É importante que você, mulher mãe, se respeite. Respeite os seus limites, tá? Porque eu vejo que às vezes as mulheres mães querem abraçar o mundo, querem fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes é preciso de respeitar os seus limites, as suas fragilidades. E aí quando eu falo das fragilidades, são dificuldades em fazer algumas coisas, que às vezes precisam de você desenvolver essa habilidade ou às vezes de delegar essas habilidades que você se sente frágil para fazer. E às vezes também de respeitar mais os seus interesses. E isso mesmo, o que você gosta de fazer, o que é importante para você fazer. Então é preciso respeitar. Ai, Carolina, mas eu não consigo fazer isso, o tempo é muito pequeno. Mas será que você consegue reservar 10, 15 minutos no seu dia para fazer algo que realmente seja bom para você? Eu falo isso porque esse tempo que você coloca de fazer coisas para você mesma, que pode ser o mínimo, mas que pode ter um grande valor no seu dia a dia, porque você precisa às vezes ligar o botão de reiniciar. Você precisa, às vezes, de ter um fôlego. E eu sei que às vezes tem gente que tem criança pequena, mais de uma. Só que é importante você colocar isso, porque isso te revitaliza. A gente às vezes fica procurando desculpas para poder não fazer coisas que a gente gosta e fica só se enchendo de coisas que a gente não gosta. Então é preciso respeitar os seus limites, é preciso respeitar as suas fragilidades, é preciso respeitar os seus interesses. E isso é importante porque é um movimento de autoconsciência sobre as suas necessidades, que vão te guiar para melhores comportamentos. E esses comportamentos vão ser vistos pela sua família. A sua família vai conseguir observar coisas diferentes quando você começa a ter um autocuidado. E eu sempre tenho uma frase que eu falo para as mulheres que eu atendo: se você está bem, tudo fica bem. Se você se cuida, você vai oferecer o melhor para o outro. Se você não se cuida, você vai se desgastar e vai oferecer não o que há de melhor em você. Entende? Então é importante esse autocuidado. E aí eu vou trazer um exemplo meu. Porque quando a maternidade veio, né? Hoje meu filho está com 3 anos e 9 meses, quase 4. Ela vem de uma forma arrebatadora, né? E ainda mais como eu fiz a escolha de ficar 1 ano com ele, então isso traz muitos conflitos pra gente como mãe. E aí, no início, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, assim como todas nós achamos, aquela obrigação, necessidade de cuidado, de fazer tudo para o filho, de fazer tudo para o lar, de fazer tudo para o marido. E aí você vai se enchendo de coisas, se achando que é a Mulher Maravilha. E isso vai gerando o quê? Estresse, irritação, agressividade. E eu me vi nessa situação. Eu comecei a ser uma fazedora de coisas, que às vezes nem tinha necessidade, buscava fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, buscando atender as necessidades de todo mundo, e eu esquecia das minhas necessidades. Às vezes eu precisava de sentar, de deitar um pouco, de ver alguma coisa que realmente fazia sentido para mim, mas não, eu estava lá focada em suprir a necessidade do meu filho, do meu lar e do meu marido.
É errado? Não é errado suprir a necessidade deles, mas você também precisa suprir as suas necessidades. Precisa de ter um equilíbrio nisso, senão há um desgaste muito grande. Então eu fui fazendo isso e meu relacionamento com meu filho e com meu marido foi ficando estranho. E aí eu parei e comecei a refletir, gente, mas isso não tá correto. Porque se eu estou fazendo nessa quantidade, às vezes eles nem estão pedindo e eu estou fazendo isso. Né? Eu que fiz essa escolha, então eu que tenho que parar e analisar o que realmente vale a pena eu fazer, quais são os meus limites, quais são as minhas fragilidades e quais são as minhas necessidades. E eu comecei a entender que tinha coisas que eu tinha que deixar para fazer em outros momentos, que eu tinha que dividir com o meu marido, porque eu não tinha feito esses combinados. Que eu tinha que me reorganizar de uma maneira que não dava para eu ser tão produtiva como eu era antes de ter um filho e que não cabia toda a minha rotina antes neste momento de ter um filho. Então eu precisava desacelerar e foi o que eu fiz. Tá travando? Como é que tá, gente? A Renata falou que tá travando. Oi, Peg. Dá uma olhada na sua internet, Renata, porque ninguém mais tá falando. Então, eu tava falando sobre o respeito. Então, é importante você ver essa questão do respeito para você, né, das suas necessidades. E aí o meu exemplo foi esse. Então, quando eu parei para refletir que eu realmente tinha que olhar para isso, para as minhas necessidades, para os meus limites, tá? Para o que eu preciso de fazer para mim, aí eu comecei a me olhar, eu comecei a me cuidar. Por exemplo, eu comecei a fazer algumas leituras que eu gostava de fazer, não como eu fazia antes. Às vezes lia uma página, meia página, mas já era um momento de me conectar comigo mesma. E isso foi desacelerando, diminuindo o meu estresse, a minha irritação, e eu passei a ter comportamentos mais assertivos com o meu marido, com o meu filho, com mais amorosidade e inclusive com mais respeito, porque eu não estava me respeitando e consequentemente não estava os respeitando, e o relacionamento estava ficando ruim com isso. Então, mães, é preciso respeitar os seus limites, as suas fragilidades e os seus interesses. Precisa desse olhar e desse autocuidado. Nós não somos mulheres maravilhas, nós não precisamos dar conta de tudo. A gente precisa de dar conta do que é necessário, ok? Então vamos lá. O outro ponto que eu gostaria de falar, porque são 4 que eu quero trabalhar aqui com vocês, é a questão do sentido. Qual que é o sentido e o significado das coisas que você faz na sua vida? E aí, quando eu falo de sentido e significado, é do que você faz no seu lar. Qual que é o objetivo das coisas que você está fazendo hoje? No seu trabalho, qual que é o objetivo das coisas que você está fazendo hoje? Tem significado? Tem sentido para você? Porque quando a gente vê sentido naquilo que a gente faz, reforça a nossa noção de respeito e a gente aprofunda no que é essencial, no que te motiva, no que te move, no que te dá energia, tá? Então, é importante que você, quando tem um sentido e significado nas coisas que você faz durante todo o seu dia, seja no trabalho, seja em casa, com a sua família, nos ambientes que você tá, você tem a propensão de ter pensamentos mais positivos, de ter comportamentos mais assertivos, de fazer escolhas mais adequadas e ter mais qualidade de vida, tá? E aí, quando eu falo de sentido, também tem a ver com propósito, né? O para que você faz o que você faz. E aí não é só no trabalho, é em tudo na sua vida. Para que você faz o que você faz? Eu vejo que muitas mulheres às vezes estão desconectadas de tudo que elas fazem no dia a dia. Se tornam máquinas, fazedoras de coisas, ficam no automático. E aí, o que você está fazendo para a sua família? Será que realmente você tem uma lista de coisas para fazer e aquilo tem sentido para você fazer? Te revitaliza ou te esgota?
né? Porque eu sei que tem mulheres que às vezes lavam roupa todos os dias, ou passam as roupas todos os dias, ou tem que deixar tudo arrumado e organizado todos os dias. Isso causa uma tensão muito grande. Qual que é o objetivo disso? Será que é necessário? Tá? É isso que eu tô querendo fazer você refletir. Se realmente tem um objetivo, vale o desgaste de fazer uma mesma coisa o tempo todo, repetidamente? O que que você ganha com isso? Oi, Karina, tudo bem? Boa noite. E não só nisso, no trabalho eu também vejo muito isso. Eu vejo que tem muitas mulheres que vivem em situações desgastantes, degradantes no seu trabalho, que são trabalhos que elas nem sabem o porquê fazem, só sabem que fazem porque existe o ganho financeiro, e às vezes esse ganho financeiro nem vale a pena, dependendo da situação, e permanecem às vezes em situação de assédio moral, em situações que se reprimem e que encontram muitas dificuldades. E eu conheço até casos em que mulheres já têm um apoio, inclusive do marido, para não ficarem nesses empregos degradantes, mas não saem desses trabalhos com medo de ter dependência financeira, se mantendo em uma situação degradante que não tem sentido nem significado para elas. E aí se mantém naquilo. E será que realmente elas estão independentes em lugares assim? Ou elas estão se chicoteando? Certo? Então, assim, quando a gente coloca sentido e significado nas coisas que a gente faz, a gente encontra mais leveza, a gente encontra direcionamento. Porque enquanto você faz coisas que não têm sentido, que não têm significado, na grande maioria das vezes, você fica com aquele pensamento do que você poderia estar fazendo, que tem sentido, ou fica se sentindo culpada em não estar fazendo aquilo que faz sentido. Então, por exemplo, uma mãe que às vezes gasta 10 horas de trabalho em um lugar que não faz sentido e fica se sentindo culpada por não estar com o filho, é um dos exemplos. Ou então você tá lá fazendo a arrumação da casa, né? Com um monte de tarefas, vendo que seu filho precisa de você, mas será que faz sentido fazer aquela arrumação toda naquele dia? Será que você não pode dividir em etapas para dar atenção devida para o seu filho? Porque eu vejo muitas mães falando assim, nossa, mas eu preciso de arrumar um monte de coisa. Quando eu terminei de arrumar, eu já tô cansada. Que tal, né? Tirar uns 10, 15 minutos para ficar com a criança ou com o filho, ou com alguém que é importante para você, e depois fazer as outras coisas que é possível fazer e que às vezes são mais importantes de fazer. Tá? E aí eu vou falar sobre essas questões de prioridades também. Então é importante a gente ver o sentido, o significado das coisas que a gente faz em casa e no trabalho. Quais que são os objetivos daquilo? O que você ganha com aquilo? Será que gera mais desgaste ou realmente gera algum alívio? Então pensa nisso, no que tem sentido e significado do que você faz no dia a dia. O terceiro deles que eu quero falar, além do respeito, do sentido, é importante também a gente ver a questão de prioridades. E não sei se vocês estão percebendo, eu estou falando esses itens e eles se complementam muito, tá? Porque quando você se respeita, você tende a avaliar melhor o sentido que as coisas têm para sua vida e você consegue estabelecer prioridades. E aí as prioridades, eu tenho um livro para indicar para vocês que se chama Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, e ele traz sobre a diferenciação entre o urgente, o importante e o circunstancial. A gente precisa definir isso no nosso dia a dia, principalmente vocês, mães, mulheres que estão trabalhando, que estão em casa, que têm diferentes papéis. A gente precisa disso. Então, o que é urgente? Urgente nada mais é do que aquilo que precisa de fazer agora, né? Não tem como deixar passar. É a gasolina o carro que tá sem gasolina, é a despensa que tá vazia, é a fralda da criança que acabou, é o leite que acabou que você precisa de comprar. Enfim, são coisas que precisam de ser feitas imediatamente. E aí, pensem, será que muitas coisas que vocês estão fazendo no dia a dia estão urgentes? Como que você está se organizando? Porque se tiver tudo urgente, é um problema, tá?
É um grande problema você estar com tudo urgente. Então você precisa de se organizar para realmente não estar tudo urgente. O outro ponto, que inclusive é o ideal, é o que é importante. O que é importante? São coisas que precisam de ser feitas, mas que você consegue se organizar para fazer isso. Se você tem tempo para se organizar dentro de dias, de semanas, de meses. E assim, a questão é, por exemplo, você precisa de levar o seu filho ao médico e é algo de rotina. Então você organiza essa consulta. Às vezes você precisa de ter um tempo a sós com seu marido, organiza esse jantar, um cinema, algo que é agradável para os dois, que cria um vínculo maior. Então, isso que é o importante, são coisas que nutrem você como ser humano, que te ajudam, que são importantes serem feitas, mas que você consegue se organizar. É como se fosse algo preventivo, algo que você consegue fazer dentro de uma organização. E o circunstancial, se você está fazendo mais coisas importantes e consegue se organizar, você está de parabéns. Agora, o circunstancial, o que é o circunstancial? É aquelas coisas que a gente faz, que a gente perde muito tempo e que às vezes elas são inúteis ou elas são supérfluas, tá? E aí muitas das vezes esse circunstancial tira o nosso tempo de fazer o que é importante e aí esse importante se torna urgente. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu vou pedir para vocês que é importante vocês verem o que é circunstancial na vida de vocês. Vou dar um exemplo de mulher que acontece. Não sei se com todas vocês. Pode ser que muitas de vocês, eu, por exemplo, algumas amigas que eu conheço, têm muitos sapatos. Aliás, era um grande vício que eu tinha, sapatos. E eu comprava vários sapatos. Hoje eu já não faço isso, porque as prioridades são outras. E aí você tem uma festa para ir e tem um vestido X. E esse vestido X, você tem N sapatos, porém você quer comprar um sapato novo para poder usar com esse vestido, mas você tem N opções dentro do seu arsenal. Só que aí você vai lá nas lojas, experimenta, vê, perde tempo, às vezes tem um gasto financeiro por uma coisa que nem fazia sentido você fazer. Porque talvez você tinha outras opções de sapato, mas é porque você queria comprar um sapato Y para usar com a roupa X. O que acontece muito também, às vezes, síndrome de limpeza, vamos dizer assim. Tem mulheres que às vezes querem limpar o rodapé da casa porque tem um cisco, alguma sujeira ali grudada, mas que ninguém vê. Aí você gasta tempo, gasta energia e tira o tempo que é para poder você fazer as coisas importantes. E as coisas importantes, elas não vão deixar de existir, aí elas vão se tornar urgentes. Aí o seu tempo vira uma salada mista, você não sabe o que faz, você entra em desespero, você fica cansada, aí você não consegue equilibrar o que precisa de equilibrar, né? As coisas ficam tensas, ficam pesadas. Então, o exercício é importante vocês verem o que é circunstancial. O circunstancial rouba um tempo precioso da sua vida e faz as coisas ficarem pesadas. O importante se torna urgente e ser urgente, gente, traz um peso muito grande para quem é mãe e profissional. Porque se tá tudo urgente, vira uma correria, vira um estresse, uma irritação enorme. Enfim. Então, nós falamos de 3 pontos até agora, né? Nós falamos de respeito. É importante você se respeitar os seus limites, as suas fragilidades, os seus interesses, para você conseguir ter o equilíbrio que você deseja entre ser mãe e profissional. É importante que você tenha sentido e significado nas coisas que você faz na sua vida, se realmente tem um objetivo, se realmente tem um ganho para você, tanto no seu dia a dia, nas tarefas domésticas, quanto com os seus filhos, quanto no seu trabalho. Porque quando você vê sentido e significado, você não se sente culpada em estar fazendo aquilo, né? E perdendo tempo com coisa que não faz sentido. E o terceiro é você estabelecer prioridades e aí avaliar o que é importante, o que é circunstancial e o que está urgente. Quanto mais você diminuir o circunstancial, mais você consegue fazer as coisas importantes no tempo certo, mais você diminui o que é urgente. Ok? E o quarto ponto deles, que eu acredito que é muito importante e ele vem complementar
tudo isso que a gente está falando de respeito, de sentido, de prioridades. O quarto dele se chama viver no presente. E o viver no presente é muito difícil as pessoas viverem no presente, porque muitas delas às vezes estão no passado, vivendo as coisas que aconteceu, se corroendo pelo que deixou, que não foi, se sentindo culpada por alguma situação que fez. E realmente, o passado ele já aconteceu, ele já foi, não tem mais o que fazer com ele, né? A gente precisa deixar o passado no lugar dele e às vezes perdoar quem precisa ser perdoado, virar a página do que precisa ser virado e aprender o que precisa ser aprendido. E tem pessoas que ficam presas nisso e como se fosse uma corrente, né? Uma corrente que puxa elas para baixo e não faz elas progredirem. E aí o presente, o que é que vai se tornando? Esse presente, ele vai se tornando vago, porque a pessoa fica vivendo o passado e perdendo tempo, né? Não faz o que precisa ser feito nesse presente. E aí, daqui a pouco, esse presente se torna um passado. E um passado que, às vezes, ela vai também se namorear lá no outro presente dela. Então, é importante a gente perdoar o que precisa ser perdoado, aprender o que precisa ser aprendido e viver o que precisa ser vivido. O presente, gente, não é à toa que se chama presente, porque ele é um presente. O hoje, o agora, ele é muito importante. É nele que a gente constrói a nossa realidade, tá? Então é importante a gente viver esse presente. E a gente tem pessoas também que vivem no futuro, que vivem no que vai acontecer, no que pode ser e se. E assim, não é ruim você planejar o futuro. Ruim é você viver de futuro. Porque você só vai ter o futuro se você construir um presente. E esse presente tem que ter uma base forte, consistente, para que o futuro que você deseja aconteça. Senão ele nunca vai existir, ele nunca vai chegar. Por isso que o presente é tão importante. E tem pessoas que até falam, né? Quem vive de passado às vezes se torna um depressivo, como diz meu marido também, quem vive de passado é museu, né? E quem vive no futuro são pessoas mais ansiosas. E aí precisa de tomar cuidado, porque se essa medida for muito alta, pode ter doenças mentais, pode ter problemas de saúde mental. Então o presente, gente, é preciso ser vivido, o hoje, o agora. E aí para você que é mãe, é importante você dedicar o tempo presente para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos. Porque o que eles mais querem é a sua presença. E essa presença não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Eu te falo isso porque eu fiquei 1 ano com meu filho e teve alguns momentos que eu estava no presenteísmo. Eu estava junto com ele, mas eu não dava atenção para ele, tá? Então eu comecei a entender que não era a quantidade, sim a qualidade. E às vezes você dedicar meia hora para os seus filhos vale muito mais do que um dia dividido em uma dupla jornada em que você está fazendo um monte de coisa e às vezes você nem olha no olho deles. Entende? Então, vale muito mais uma meia hora bem vivida em que você se entrega, em que você olha, em que você participa, que isso vai fazer muito sentido. E hoje a gente vive em um mundo digital, em que assim, o Instagram, as redes sociais tomam muito nosso tempo. E às vezes a gente tá lá com nossos filhos do nosso lado, filho, filha, e às vezes eles estão pedindo atenção e a gente não consegue nem olhar no olho deles porque a gente está vendo outras coisas. Então a gente precisa de tomar esse cuidado. Porque é essa presença que faz diferença do que qualquer outra coisa. É esse acolhimento, é esse cuidado. Então, a Carol perguntou, mas o que fazer com esse presente que está meio pausado? Esse presente tem coisas boas para serem feitas. Eu acredito que essa pausa que a gente está fazendo no presente é justamente para refletir coisas que a gente não refletia antes. De entender coisas que às vezes que passaram e que às vezes não eram tão relevantes,
mas que agora pode ser vistas de uma maneira diferente. Então, acho que esse presente que a gente vive hoje é de reflexão, é de viver com intensidade coisas que a gente às vezes não vive, é para olhar para coisas que às vezes a gente não olha, e aí a gente está tendo muita oportunidade de estar mais juntos, e às vezes eram coisas que a gente não tinha no passado, e a gente tem agora, e às vezes fica focado em um problema, que é o problema que a gente vive hoje. Mas que tal ver isso como uma oportunidade de fortalecer vínculos, por exemplo, né? Esse presente, ele está pausado para coisas que você quer construir no futuro, mas ele pode ser vivido de maneira intensa para coisas que às vezes tinham sido deixadas de lado. Então acho importante isso, e nós estamos em uma situação de vulnerabilidade e a gente precisa de olhar e cuidar disso, e nada melhor que esse momento que a gente vive hoje para entender o que é essencial. Eu acho que a gente tem aprendido muito isso. A gente tinha muitas coisas, eram envolvidos em diversas coisas, e talvez essas coisas nem tinham tanto sentido assim, como algumas coisas que nós estamos vendo agora estão fazendo tanto sentido, que é, por exemplo, estar em família, que é ter saúde, ter um lar, ter alimento, enfim, ter pessoas que a gente ama próximas de alguma forma, mesmo que seja pelo universo virtual. Eu acredito que o presente a gente viver o presente é muito importante para a gente tomar as nossas decisões, para realmente a gente construir algo mais consciente, e viver de uma forma mais intensa. Eu acho que esse momento da gente viver, e hoje a gente está vivendo as coisas de forma mais intensa, então esse presente é para fazer essa diferença. E que tal fazer essa diferença para quem está ao nosso redor neste momento? As pessoas, inclusive, estão precisando disso, desse presente com mais vida, com mais energia, com mais respeito, enfim. E eu indico uma leitura que eu fiz há 3 anos atrás e foi um grande divisor de águas para mim, como pessoa. Como pessoa, sim, Carol, nos faz olhar para o essencial e faz muito sentido. Que bom te ouvir. Obrigada, querida, você é uma fofa. Então, eu li esse livro, O Poder do Agora, há 3 anos atrás, e foi muito importante para o meu processo de autoconhecimento e mudança, transição de carreira. E ele me deu vários tapas de luva falando sobre a importância do presente, do hoje e do agora, tá? E são tapas de luva mesmo, gente, e me ajudou bastante. Me ajudou bastante. E eu indico para vocês, ele trabalha muito essa questão do presente. A Marcelângela está falando, organizar o tempo é uma arte. Na verdade, organizar o tempo é planejamento. Se você consegue planejar, pôr no papel, tem muitos aplicativos que você pode utilizar e é uma questão de hábito, tá? Você precisa de começar a fazer. Às vezes a gente tem a alta exigência de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e dar conta de fazer o perfeito. Não. Dentro do que você tem hoje no seu tempo, o que você consegue organizar, e vai lapidando isso aos poucos. É com o tempo que você vai fazendo isso, né? Não tem como ser perfeita de primeira e organizar de uma maneira, é questão de hábito. E aí é fazendo, refazendo, e aí a repetição gera mudança, certo? Então é isso também. Então nós falamos sobre o respeito. Mães, profissionais, é importante vocês se respeitarem os seus limites, suas fragilidades e suas necessidades para você ter equilíbrio, que é preciso ter sentido e significado as coisas que você faz, qual que é o objetivo daquilo, o que que você ganha, e esse sentido não só para o trabalho, mas para as coisas do dia a dia, né? Estabelecer prioridades, colocar o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. O circunstancial toma muito tempo da gente, então casse esses circunstanciais, busque eliminar e reduzir da sua agenda para que o importante tenha mais tempo, seja feito dentro do tempo e não se torne urgente. E o presente.
Viver o presente faz você realmente se conectar com o que realmente importa. E isso vai gerar equilíbrio. Porque enquanto você se preocupa com o passado, com o futuro, isso gera um desequilíbrio, porque você fica desconectada. E o presenteísmo, ele existe. Então busque regrar esse presenteísmo, principalmente no mundo digital que nós vivemos. Se você consegue unir todos esses pontos, você consegue ter uma vida com mais leve, com mais qualidade, com mais tempo para poder aproveitar o que realmente importa para você, que é exercer os seus papéis de mãe, de profissional e todos os outros papéis. Eu trouxe mãe profissional porque às vezes é a maior dialética que a mulher tem, mas também existem outros papéis que estão incumbidos em todo esse processo de ser mulher. E isso vai trazer mais leveza. Não é fácil fazer esse processo, é preciso ter disciplina, é preciso você ser persistente. A mudança é assim, ela precisa de ter relevância emocional pra gente e nós precisamos de repetir. Então passe a olhar isso com mais cuidado. A questão do autocuidado é muito importante, tá? Porque isso vai fazer você refletir e não se desgastar. A intenção que você tem em relação às coisas e principalmente organizar o seu tempo e viver de uma maneira mais plena o seu presente, porque todo presente tem algo para nos ensinar, e principalmente esse que nós vivemos hoje. Nós com certeza sairemos transformados e, por que não, fortalecidos, certo? E aí, mulheres, para vocês que estão com dificuldades para poder ter esse equilíbrio de bem-estar, existem diversas ferramentas aí de meditação, existem vários conteúdos gratuitos, inclusive aqui comigo, e também existem ferramentas de um acompanhamento terapêutico, você que está em um processo estressante de irritação plena, existe também. E para você, mulher, que também está buscando fazer uma mudança profissional, que quer ter mais propósito, ter mais sentido e significado na vida, que quer voltar ao mercado de trabalho, existe mentorias para a carreira, para te ajudar nisso, porque talvez você não saiba por onde começar. E também nós fazemos esse processo aqui, eu posso fazer esse processo junto com você, porque o meu propósito de vida é fazer com que as mulheres tenham mais propósito em suas vidas, que saibam o que elas fazem, que tenham a direção do que elas fazem e que isso promova leveza, bem-estar e equilíbrio das suas vidas. Então eu vejo muitas mulheres sendo fazedoras de coisas, ligando no automático, desanimadas, desmotivadas, às vezes em situações deprimentes. E isso só vai minando ela em todos os seus papéis, não só no de mãe, mas no de esposa, no de filha, no de irmã, no de mulher. E vai se apagando. É como se a chama fosse se apagando. Então é importante a gente olhar para isso. Você que é mulher, se respeitar, ter sentido na sua vida, estabelecer prioridades e viver o presente. Então essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje, que são mulheres, que são mães, que são profissionais ou que querem se tornar profissionais, tá? Do fundo do meu coração, eu espero que tenha ajudado vocês essas dicas para poder equilibrar esses papéis. E a live vai ficar aqui por 24 horas até amanhã, né, até as 21 horas. Se você quiser rever, se você tiver alguma dúvida, pode me enviar um direct, que eu te auxilio no que for possível, tá bom? Muito grata por esse momento, por falar de um assunto que enche muito, me engrandece os meus olhos, não só como profissional, mas como mãe também, que acabou vivenciando todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Então, tem a ver com convivências minhas como mãe também, e o que eu vejo e ouço dentro do consultório com as minhas pacientes. Então, muito grata pela presença de todas vocês que estiveram aqui, tá? Um beijo e até logo. Tchau, tchau.